Bem, gente, neste vídeo de hoje vou falar um pouco a respeito da tragédia que vem passando o estado do Rio Grande do Sul. Isso não significa em dizer que isso só existe lá naquele estado da região sulista do nosso Brasil. Isso pode acontecer em qualquer estado da unidade federativa deste país. E por nós sermos nordestinos, também já enfrentamos vários problemas idênticos e evidentemente conseguimos ultrapassar, como o que ocorreu na Bahia na época do governo anterior e também o que ocorreu lá em Maceió, no estado de Alagoas, e também muito tempo passado no Recife, em 1981, ocorreu uma tragédia dessa natureza que realmente foi inimaginável e causou muitos danos, prejuízos, muitos dos quais irreparáveis, né? Mas houve, de certa forma, a atenção do governo da época, que ainda era militar, mas mesmo assim Recife, Pernambuco conseguiu vencer essa tragédia ocorrida lá em 1981. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E isso vem ocorrendo em vários outros estados brasileiros, como São Paulo, Santa Catarina e com mais intensidade no Rio Grande do Sul. E por ser um estado sulista, isso não significa em dizer que nós nordestinos não devamos prestar a nossa solidariedade àquela população, àquele povo que sofre com tudo isso, principalmente aquelas pessoas que residem, que vivem nas periferias, nas cidades do interior e por isso mesmo merecem o olhar de toda a população brasileira, de todos os estamentos sociais, independentemente de credo religioso ou político, mas o humanismo, a solidariedade tem que se voltar para aquele estado que hoje sofre, apesar das picuinhas políticas que estão buscando tirar proveito justamente numa situação de extrema calamidade como essa que o Rio Grande do Sul vem passando. Vou ler aqui diretamente do canal do Modesto Neto com mais um vídeo para vocês. Vou ler uma matéria a respeito desse assunto e logo depois passar a alguns vídeos para que vocês vejam e prestem atenção no alcance do que ocorre naquele estado brasileiro. Pois bem, vamos lá, né? Com 55 mortos, enchente de maio no Rio Grande do Sul já mata mais do que o temporal de setembro. E veja que em setembro ocorreu fato semelhante, né? O Rio Grande do Sul registrou 55 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado. Segundo o balanço divulgado pela Defesa Civil na tarde de sábado 4, que foi ontem, o número é maior do que o registrado na enchente de setembro do ano passado, quando 54 pessoas morreram. Veja que não faz muito tempo que ocorreu fato semelhante. Aí há de se indagar: será que isso não era previsível pelos institutos de estudos climáticos daquela região? Veja bem, o que aconteceu? Defesa Civil apura se mais 7 óbitos registrados têm relação com os temporais. O balanço também indicou que há 74 desaparecidos e 107 feridos. O foco é salvar vidas, diz governador em live na manhã deste sábado.
Segundo o político, 22 aeronaves atuam no estado para fazer resgates em áreas alagadas. As pessoas precisam entender a gravidade do que estamos vivenciando aqui no Rio Grande do Sul, disse Leite. Ele pediu para que a população fique atenta aos alertas emitidos pelas autoridades. Veja que Eduardo Leite, governador lá do Rio Grande do Sul, sequer teve a iniciativa de ligar de imediato ao presidente da República para pedir ajuda. Despeita política, briga política, isso não se justifica de forma alguma, governador Eduardo Leite, porque você preferiu usar as redes sociais, especialmente o X, justamente para pedir socorro a Lula. Mas Lula, como não encara essas tragédias do ponto de vista do acirramento político, mas através do humanismo, Lula esteve no Rio Grande do Sul dando todo o apoio, toda a logística possível para justamente não impedir, mas pelo menos amenizar a situação do Rio Grande do Sul. Foi isso que Lula fez. E você sequer mencionou o nome de Lula em suas entrevistas. Interessante, né, Eduardo Leite? Mas na tragédia passada, você foi com o seu marido assistir um show de Ivete Sangalo no Rio de Janeiro. Ou não foi? Esses governantes são uma decepção, sinceramente. Em Porto Alegre, o prefeito pediu que moradores deixem a região de Sarandi, na zona norte da cidade, pelo risco de rompimento de um dique. Ontem a Defesa Civil do Rio Grande do Sul já havia feito uma orientação expressa para a evacuação da parte do centro histórico da capital gaúcha. Na sexta-feira, 3, um portão do sistema contra inundações se rompeu em Porto Alegre e causou alagamentos. Imagens mostram os CTs do Internacional e do Grêmio completamente alagados. A rodoviária e o centro histórico da capital também foram tomados pela água. Nível do Guaíba ultrapassa recorde. O rio atingiu 5,4 metros de altura às 10 horas de hoje, ultrapassando o recorde da maior cheia registrada até então, de 4,76 metros em 1941, quando inundou grande parte do centro. Guaíba deve ficar acima dos 5 metros durante 2 a 3 dias, diz hidrólogo. Segundo Pedro Camargo, da Sala de Situação do Estado, o pico deve ocorrer neste intervalo devido ao volume de água que chega do rio Jacuí. Ele estima, no entanto, que o nível do Guaíba deve permanecer com números muito elevados, na casa dos 4 metros por até 10 dias. Quer dizer que isso é grave, né? Aeroporto Salgado Filho está fechado por tempo indeterminado. Todas as operações de pousos e decolagens estão suspensos em razão das chuvas. Realmente é um grande pesadelo para o Rio Grande do Sul, né, gente? Sinceramente, é lamentável, né? É de doer o coração. Mas acontece, é a natureza. E justamente quando o ser humano mexe muito, né, procura fazer muitas coisas indevidas em lugares que não deve, aí é que a situação tende a piorar mesmo. O ser humano tem a sua parcela de responsabilidade em todas essas tragicidades que ocorrem em qualquer parte de estado brasileiro ou em qualquer parte do Brasil, especialmente essa última que ocorreu
ocorreu em Maceió por conta de uma mineradora, ou não foi? Gaúchos estão sem energia elétrica, água e serviço de telefonia. De acordo com a Defesa Civil, 350 mil imóveis estão sem energia elétrica. São 54 mil clientes da CEE Equatorial e 296 mil da RGE Sul. Falta abastecimento de água para 860.952 clientes da empresa Cosan. As operadoras TIM, Vivo e Claro estão sem serviços de telefonia e internet em 66, 46 e 19 municípios, respectivamente. Aulas foram suspensas nas 2.338 escolas estaduais, impactando quase 200 mil alunos. 204 delas foram danificadas e 50 estão servindo de abrigo. Chuvas também causaram estragos em rodovias estaduais. São 128 trechos em 68 rodovias com bloqueios totais ou parciais entre estradas e pontes. É grave a situação, não é fácil, viu? Imagens registradas por moradores e autoridades mostrando casas sendo levadas pelas enchentes e pontes destruídas. O Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública na quarta-feira, 1º, com prazo de 180 dias. Algumas regiões receberam mais de 600 milímetros de chuva. As cidades catarinenses que anunciaram a mesma medida. 600 milímetros de chuva é muita coisa, é difícil realmente de suportar. A natureza realmente às vezes é cruel e ela não pede licença para ninguém. É esta a verdade. O governador Eduardo Leite, PSDB, destacou necessidade de doação de colchões, cobertores, roupas de cama e banho. São os itens mais demandados no momento para dar suporte aos abrigos. O escritório de monitoramento do governo federal será instalado a partir de segunda, 6, em Porto Alegre. Os ministros Valdez Goaz, da Integração e do Desenvolvimento Regional, e Paulo Pimenta, Secretaria de Comunicação Social, viajarão para a cidade. O governo federal também adiou o CPNU, Concurso Público Nacional Unificado, que seria realizado no domingo 5. O ministro da Gestão afirmou que a nova data para o Enem dos concursos será anunciado assim que houver condições climáticas e logísticas de aplicação da prova. Mais de 2,1 milhões de pessoas se inscreveram em todo o país. Os editais não previam uma reaplicação, mas eu acredito que a medida foi correta. Embora que as provas já tenham sido distribuídas, mas ninguém realmente contava com essa tragédia no estado do Rio Grande do Sul, que está afetando também outros estados lá daquela região, como Santa Catarina. Então isso é lamentável. Vamos aí, né, passar logo depois os vídeos que selecionei a respeito dessa enchente e, se der, vamos passar o vídeo também do telefonema de Lula ao governador Eduardo Leite, né, se dispondo a ajudar de todas as maneiras, inclusive tendo ido ao Rio Grande do Sul, mesmo não tendo sido convidado pelo governador Eduardo Leite, que no momento desses teria que ter realmente a iniciativa de ter falado com o presidente da República. Mas Lula não é Bolsonaro, que naquela época da tragédia da Bahia
que estava andando de jet ski e não deu a mínima para a tragicidade que ocorreu na Bahia. Discriminação? Descaso? Bem, tirem aí suas próprias conclusões. Mas vamos aos vídeos e logo depois aos meus comentários e considerações finais.
Aqui Ipanema, ó. Ipanema já tomou calçadão, tomou tudo. Já tá batendo numa... Aqui tá as ruas. Olha aí, ó. Ali o poste. Já dá pra ter uma noção da altura que veio, ó. Hoje é sexta-feira, dia 13 de maio. Ipanema. Olha aqui, ó, embaixo das pontes, ó, não tem nada aqui, né? Olha aqui, ó, a correnteza, ó. É só até aqui que dá pra ir, né? Não dá pra ir mais. Olha aí, inventou tudo. Ó, isso aqui é Castelo Branco. Olha a correnteza no mar. E que o cara do barco que tá fazendo aqui, eu pedi para levar uma comida ali pro estado do CT, mas só que os portões estão fechados e não deve ter luz. Não sei se vai conseguir, tá? Porque não tem condições de entrar lá, a água dá pro pescoço. Deixa eu lhe falar uma coisa, querido. Eu estou com o ministro da Defesa aqui, ele está me contando que tem 8 helicópteros à disposição para ir ao Rio Grande do Sul, que está com problema, sabe, que não consegue levantar voo por causa do teto. Tá? Mas os helicópteros estão já preparados para ir para o Rio Grande do Sul, sabe, assim que o teto permitir. A outra coisa é o seguinte, nós vamos colocar no Rio Grande do Sul quantos homens for necessário para ajudar. Não tem limite da gente colocar, não. Se foi só 30, sabe, nós vamos mandar 60, 90, 100. Não tem limite de pessoas para a gente mandar para ajudar. Tá? Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu estou pensando em amanhã ir para o Rio Grande do Sul, para que a gente possa ajudar de forma efetiva a diminuir o sofrimento desse povo. Obrigado, presidente. E amanhã nos encontraremos a partir... a hora que eu embarcar aqui, eu lhe telefono. Perfeito. Tá bem? Obrigado, presidente. Um abraço e que Deus dê sorte ao povo do Rio Grande do Sul, que a chuva diminua, porque eu estou sabendo que vai ter mais 340 milímetros de chuva. Isso. E vai dar uma trégua no final de semana, mas volta a chover na semana que vem. Enfim, temos um quadro difícil aí pelos próximos dias. Tá bom. Mas conte conosco, governador. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Bem, minha gente, nada pior na vida das pessoas, na vida de um ser humano, de que enfrentar tragédias desse porte. Porque, minha gente, vejam bem, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios e, pelo que se noticiou, 300 desses municípios foram atingidos por essas enchentes, por essa chuva torrencial que tomou conta de todo o estado rio-grandense. E isso é lamentável. E esse não é o momento para se politizar essa tragédia, porque isso se trata de mesquinharia, como o próprio PSDB, que é um partido que já nem sequer existe mais, postou uma nota justamente criticando o governo federal, quando na verdade é um partido que sequer existe, é um partido lixo, é um partido evidentemente que fez história,
que foi um partido fundado por Franco Montoro, Mário Covas e tantos outros políticos de renome nacional que lutaram contra a ditadura militar, que lutaram pela redemocratização de nosso país. Então, que fim levou o PSDB? Que moral tem o PSDB para emitir uma nota nojenta justamente em meio dessa tragédia que está sofrendo o povo rio-grandense? E ninguém merece isso. É claro que eles têm lá a discriminação, especialmente o sul e sudeste do país com o nordeste do Brasil. Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Mas isso para nós, no momento atual, nós que somos nordestinos da gema, isso pouco importa, porque é um momento de nós nos solidarizarmos com aquela parte do país que pede socorro, que está enfrentando um grandioso sofrimento, especialmente aquelas pessoas que moram nas periferias, nas cidades menos favorecidas, e também não só essas pessoas, mas as pessoas que moram em Porto Alegre, nos bairros ricos, também estão sendo atingidas. E aí, quem errou em tudo isso? Porque como ocorreu algo igual, uma tragédia igual em setembro do ano passado, já era previsível que essa tragédia viria a acontecer, e isso os institutos responsáveis pelo meio ambiente já haviam previsto. Só que parece que ninguém se importou, ninguém ligou, pensando que certamente esses institutos eram de esquerda, eram politizados. Diabo! Quando na realidade a tragédia pegou todo mundo, mas que já se sabia que ia acontecer, porque evidentemente ninguém poderia impedir, mas medidas preventivas poderiam ser tomadas pelo menos algum tempo antes de que tudo isso viesse a acontecer. Então, minha gente, houve falha, e a falha foi justamente do pessoal do staff do governo do Rio Grande do Sul, que antes de se preocupar mais com o seu estado, está mais preocupado com a sua política do futuro, a sua provável candidatura a presidente da República. Não! E no momento desses, não é momento de politizar uma situação dessa natureza, porque quer seja de direita, extrema direita, esquerda, ou seja lá o arco-íris político de quem quer que seja, isso não é momento de se falar, de se peitar com justamente ideologias políticas, porque realmente aí há de se indagar. Cadê o agronegócio que disse a salvação do Brasil? Especialmente a bancada do agro, a bancada da bala também, que diz tanto defender o país. O que esse pessoal, a bancada do agronegócio, a bancada da bala, está fazendo para justamente tentar dirimir a situação de muita gente que está sofrendo no Rio Grande do Sul, muitos perdendo a sua própria vida, muitos vão perder tudo e dificilmente vão conseguir se soerguer. Então, cadê essas bancadas hipócritas que na realidade só buscam acirrar a política brasileira, mas pouco ou nada, quando necessário, fazem, né? E sempre enriquecendo, inclusive com a ajuda do governo federal, especialmente o agronegócio, que bilhões e bilhões de reais a cada ano é despejado para esse pessoal, para justamente alavancar
os seus negócios do agro a juros baixos e pagamentos facilitados, e quando muito, chegam até a ser perdoados. Então, minha gente do agro, minha gente dessa bancada da bala, minha gente da bancada evangélica, que também ninguém sequer ouviu uma nota, esse pessoal da bancada evangélica que só trata de angariar fundos, às vezes, para o benefício próprio deles, porque não estão fazendo aí um movimento para ajudar o povo do Rio Grande do Sul também. Quanto a nós, nordestinos, que somos discriminados, que já desejaram até o extermínio do Nordeste, nós estamos solidários com o sofrimento do povo do Rio Grande do Sul, independentemente de qualquer coisa, porque o Rio Grande do Sul também faz parte da unidade federativa do Brasil, da União. Então, por qual razão a gente, por questões de picuinhas de só menos importância, mas que às vezes chega a atingir a nós mesmos também, mas mesmo assim a gente não deve levar isso em conta, e na medida do possível nós devemos mostrar essa humanização, essa solidariedade para ajudar o povo daquela região sulista, porque na realidade nós não devemos mostrar o mesmo veneno que às vezes aquela região busca destilar contra a gente que é do Nordeste. Nós devemos, nessa situação, levar flores para eles, levar amor, levar paz, levar harmonia, levar solidariedade e ajuda também, porque o Nordeste pode ajudá-los nesse momento difícil em que 300 municípios de 497 estão em situação extrema de calamidade pública. E até a capital gaúcha também está sofrendo as consequências, e até naqueles bairros de gente rica também. Então, minha gente, é bom que esse pessoal tome consciência que não poderá persistir essa onda de dois Brasis, porque na realidade, antes de tudo, a gente tem que demonstrar a nossa humanização, a nossa solidariedade, independentemente do que alguém pense ou não a respeito de outrem, porque é isso que a gente deve fazer. A gente deve colocar o nosso humanismo acima de tudo. E não devemos esquecer também que o Rio Grande do Sul deu grandes nomes importantes para o nosso país, como Getúlio Vargas, que apesar de ter sido ditador por 15 anos do Brasil, ele deixou uma história para o nosso país. Devemos lembrar também do grande Leonel Brizola, que pregou por toda a sua vida uma política humanista, que chegou a ser governador tanto do Rio Grande do Sul quanto do Rio de Janeiro. Não devemos também esquecer um Paulo Brossard, um Pedro Simão, grandes lutadores contra a ditadura militar e pelo Estado Democrático de Direito. Então o Rio Grande do Sul também tem Érico Veríssimo, grande escritor, fora tantos outros. Tem grandes nomes na literatura brasileira, faz parte da cultura de nosso país. Então, minha gente, nós não podemos deixar ao seu próprio léu um estado da magnitude como o Rio Grande do Sul é. O interessante é que nem mesmo políticos de lá mesmo estão buscando fazer alguma coisa em nome de seu próprio estado, a exemplo do senador general Mourão, um indivíduo como o Marcel Van Hatten, dentre outros, que só teimam em destilar o seu ódio contra a população brasileira, especialmente contra o povo nordestino, que no momento atual está solidário com a população do Rio Grande do Sul. E vou bolar aqui uma maneira de quem quiser ajudar
colocar aí uma conta ou um Pix, especialmente para quem quiser ajudar, para depois remeter para o Rio Grande do Sul e provando isso documentalmente. Então, vamos ajudar na medida do possível aquele estado que está passando por N dificuldades por conta dessa tragédia ambiental, dessa tragédia climática da natureza que era previsível, mas como ninguém tomou nenhuma medida, a tendência foi justamente se agravar essa calamidade que está ocorrendo naquele estado e que, lamentavelmente, a gente daqui do Nordeste só tem que sentir muito. Mas vamos ajudar os nossos irmãos sulistas, os riograndenses, independentemente do que eles pensam de nós. Vamos ajudar por uma questão de humanismo, porque, afinal de contas, Rio Grande do Sul faz parte do Brasil, independentemente dessa picuinha política que muitos estão se utilizando diante de uma tragédia dessa natureza, o que é vergonhoso, o que é lamentável. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só e espero voltar a qualquer momento com mais um vídeo especial e diretamente para